Irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Livro de Números, capítulo de número 11, verso de número 4. Livro de Números, capítulo de número 11, verso de número 4, em nome de Jesus Cristo. Eu convido a amada igreja para colocar-se em pé, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Ou o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo da comida do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos em nome de Jesus Cristo. Podemos assentar. Quando Deus, o Senhor, tirou Israel de dentro do Egito, com o braço forte dele e usando a figura de Moisés como libertador segundo o querer do próprio Senhor, após Deus fazer alguns sinais dentro do Egito, espantando o faraó e aplacando a força dos seus supostos deuses, humilhando-os e levando a escárnio, mostrando que só ele é Deus e não há outro além dele, Israel estava caminhando pelo deserto, indo sentido a terra da promessa, onde Deus, o Senhor, havia preparado para que Israel pudesse entrar e usufruir de tudo quanto Deus havia predeterminado para Israel. A Bíblia diz que quando Israel estava caminhando no deserto, o primeiro sentimento que lotou no coração de Israel é o desejo de ser alimentado, de comer de coisas diferenciadas. E Deus, o Senhor, por vez, segundo a sua misericórdia, abriu os céus e sustentou Israel com maná, dando-lhe pão dos céus, cereal de anjo, e assim Israel pôde vivenciar um milagre no deserto. Nessa caminhada que Israel está fazendo pelo deserto, tendo Moisés como guia, como aio, como pedagogo, pai-dagogo, aquele que vai adiante, a Bíblia diz que lotou no coração de Israel o sentimento de comer novamente das iguarias do Egito. Quero que vocês entendam que Israel já estava provando das providências de Deus e já estava vivendo o sustento provido da mão do próprio Deus, mas agora em Israel brota um sentimento, um desejo de voltar a comer dos repolhos, dos alhos, das cebolas, do chuchu e do pepino que tinha dentro do Egito. E eu quero que você entenda por que esse sentimento lotou no coração de Israel, a ponto de Israel desejar ardentemente voltar para o Egito para poder comer da iguaria, do meni que era servido dentro do Egito. A Bíblia diz no verso de número 4 do capítulo 11 do livro de Números da seguinte maneira: e o populacho, algumas traduções diz e o vulgo. Quero que você entenda que a palavra populacho quer dizer a mistura. O povo de uma cultura diferenciada fazia-se presente no meio do povo de Israel. E esse povo que vinha de uma cultura diferenciada, que tinha um costume diferenciado, começou a questionar no deserto, começou a murmurar no deserto. E a Bíblia diz que o sentimento que estava lotado no coração do populacho, do vulgo, inflamou o coração dos israelitas. E os israelitas, influenciados pelo sentimento do vulgo, começaram a desejar a comida de dentro do Egito. Quero que você entenda que Israel teve o seu caráter modelado, moldado pela influência do vulgo. O vulgo teve a capacidade de mexer no caráter de Israel. Quando eu falo de caráter, eu quero que você entenda que o caráter do homem é projetado de acordo com o seu ciclo, o seu contexto geográfico e o seu nível de amizade. Quero que você entenda que o seu relacionamento interpessoal, ele influencia na sua trajetória espiritual. Quero que você
você saiba que o meu caráter é formado de acordo com o nosso ciclo de amizade. Se você anda com quem ora, você vai orar. Se você anda com quem lê, você vai ler. Se você anda com quem consagra, você vai consagrar. Se você anda com quem tem uma vida apática, uma vida derrotada, uma vida completamente fora do propósito, você tende também a ter uma vida assim, porque o seu caráter, o meu caráter, ele é projetado de acordo com o nosso ciclo de amizade, de acordo com o nosso relacionamento interpessoal. Quando eu falo de caráter, eu falo de projeção, eu falo de construção da formação do caráter humano, que é construído de acordo com o tempo. Quando eu falo de tempo, eu quero que você entenda que tempo é fator numérico divisível, que se define tempo em meses, anos, minutos, milésimos de segundo e décadas de ano. Eu quero que você entenda que o tempo é o espaço entre um dia e o outro, entre uma hora e a outra. Quero que você saiba que o meu e o teu caráter não é definido da noite para o dia, que alguém não consegue influenciar no teu caráter da noite para o dia, alguém não consegue mudar a sua opinião da noite para o dia. Mas quando você começa a dar vazão para alguém, quando você começa a dar vazão para algum tipo de assunto, quando você começa a se inserir dentro de um contexto, esse assunto, esse contexto, essas amizades, elas tendem a começar a deturpar o seu caráter. Quando eu falo de caráter, eu entendo que o caráter do homem pode ser projetado, mas quando eu olho para o gênero, eu entendo que o gênero é definido. Quando eu falo de gênero, eu me lembro que a Bíblia diz que Deus criou macho e Deus criou fêmea. Quando eu defino gênero, eu defino que gênero é aquilo que o Senhor Deus decide que o ser humano vai possuir. Quando se fala de gênero, Deus me traz a memória quando o salmista Davi escreveu no Salmo 139, dizendo: Senhor, tu me sondaste, o Senhor me cerca por detrás e por diante. Para onde me ausentarei de ti? Para onde eu fugirei da tua santa presença? Senhor, eu ainda nem era formado no ventre da minha mãe, e os meus ossos não tinham sido entretecidos, e o Senhor já me conhecia, e já tinha cada dia da minha vida escrito na palma da tua mão. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo: Deus, o Senhor já me conhecia quando eu ainda estava informe. O Senhor já sabia quem eu era, já conhecia o meu gênero, já sabia que eu seria homem, Davi, macho, que eu seria um homem e que seria alguém que traria o sêmen, que é a semente que tem a capacidade de dar continuidade a uma espécie, a uma raça. O que Davi está dizendo? Davi dizendo: Deus, quando o Senhor me formou dentro do ventre da minha mãe, o Senhor já me fez homem, macho, gênero definido. Antes de pregar na noite de hoje, eu quero que você entenda algo aqui essa noite. O caráter pode ser projetado, o caráter pode ser moldado, o caráter pode ser construído de acordo com o seu ciclo de amizade, mas o gênero é definido desde o ventre. Eu quero que você entenda que macho e fêmea já é definido dentro do ventre. Quando se fala de macho, quando se fala de fêmea, eu quero que você entenda que macho tem uma postura diferenciada. Quando se fala de homem, se fala de liderança, se fala de figura de segurança, se fala de alguém que é o provedor, o mantenedor, o supridor, se fala de referência masculina. Quando se fala de macho, se fala de alguém que traz o sêmen, que é a semente que dá continuidade a uma espécie, que prolifera uma raça. Quando se fala de macho, na cosmovisão teísta, na cosmovisão terrena, na cosmovisão desta era, se entende segundo os homens dessa esfera ou desse tempo, que o gênero do homem pode ser mudado, que a gênese do homem pode ser mudada, que as suas características físicas podem ser alteradas. Se diz, segundo os estatutos dessa nação, que se o homem quiser mudar o seu órgão genital para se tornar uma mulher, a lei dessa nação lhe permite assim fazer. Se o homem quiser colocar seio de mulher, coloca seio de mulher. Se quiser colocar cabelo de mulher, coloca cabelo de mulher. Se quiser colocar o glúten de mulher, coloca o glúten de mulher. Se o homem quiser ir no cartório e firmar uma aliança com outro homem, ele firma aliança com outro homem, porque as leis dessa terra são escritas pelo homem, e o homem é feito de terra, o homem é feito de barro, e para a terra voltará. Mas eu quero que você entenda algo aqui essa noite. Os homens da terra podem até mudar as leis que por eles foram determinadas, mas eu duvido qual é o homem que tem a capacidade de colocar no outro homem um útero, de colocar no homem um ovário, de fazer um homem amamentar, de
fazer um homem gerar. Eu quero ver qual é o homem que tem a capacidade de fazer o outro homem carregar uma vida dentro de si. Gênero é definido desde o ventre. Caráter é projetado de acordo com o seu ciclo de amizade. Quando se fala de caráter, eu quero que você entenda que o caráter específico aqui, no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 4, é caráter espiritual. Eu estou falando do caráter espiritual de Israel. O caráter espiritual de Israel foi impactado pela opinião do populacho. Israel agora está passando por uma deturpação de caráter. O caráter de Israel está oscilante ou vacilante, está balançando, porque foi influenciado pela propaganda do populacho, foi envolvido pela propaganda do populacho. Quando eu trago essa mensagem para a atualidade, não é difícil de ver essa influência do mundo impactando e derrubando as barreiras espirituais de alguns crentes que estão sendo moldados por este mundo, crentes que estão sendo manipulados pela mídia, crentes que estão sendo trabalhados, crentes que são massas de manobra diante dessa sociedade derrotada, caída, comprometida com pecado, crentes que estão com suas mentes cauterizadas e que fizeram uma aliança com o mundo. Se bem que a palavra de Deus diz que aquele que se declara amigo do mundo se institui inimigo de Deus. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite. A Bíblia diz que não poderão andar dois juntos se não houver acordo entre eles. A palavra do Senhor disse: outra vez vereis a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sim, Senhor, é muito moderninho, é muito moderninha, quer fazer o que todo mundo faz, quer andar como todo mundo anda, quer falar o que todo mundo fala, quer ver na televisão ou na internet o que todo mundo vê, quer vestir o que todo mundo veste. Você não está no foco, não está no propósito. Quem é de Deus faz o que Deus quer, veste como Deus quer, anda como Deus quer, fala! A casa vai cair. O populacho, deixa bom para mim o som. O populacho estava influenciando no caráter espiritual de Israel. Quando se fala de caráter espiritual, está falando de identidade cristã. Deixa bom o som. Identidade cristã. Israel está sendo rasurada ou deturpada, porque o caráter está sendo alterado pela influência. Sabe aquele povo que não tem nada a ver com você, mas está na sua casa o tempo todo? Sabe aquelas pessoas que não tem nada a ver com a tua vida, mas está no seu Facebook? Sabe aquelas pessoas que não professam a mesma fé que você professa, mas senta na tua sala? Sabe aquela pessoa que não tem nada a ver com a tua vida, mas está dentro da tua casa o tempo todo, anda no teu carro, pega o teu telefone emprestado, senta no teu sofá, está completamente integrada na tua vida, e você, porque é amigo dele, é amigo dela, você se detém de falar a verdade, senão vai feri-la, senão vai feri-lo. Mas eu quero que você entenda, a sua fé está sendo abalada pela influência do populacho. Você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo, você está trazendo o Egito para junto da tua vida. Você saiu do Egito, mas agora está trazendo o Egito, está arrastando o Egito, está dizendo: na verdade eu estou fora do Egito, mas o meu êxtase, o meu prazer é pelas coisas do Egito. Tem gente que não dá glória, mas grita gol. Deixa bom o som, irmão, por favor, igual estava no princípio. Deixa bom, aleluia. Deixa para me pregar, deixa bom. Aleluia, 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 deixa bom, aleluia. Namachandaraia, aleluia. Dá uma reguladinha, solta minha voz um pouquinho, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Que eu gosto de me ouvir pregando, que eu vou convertendo mais ainda, irmão. Aleluia. Eu não sou somente pregador, eu quero ser arrebatado. Eu sou crente. É para morar na glória, é para entrar no céu. Aleluia. É para subir no alarido do arcanjo, no ressoar da trombeta. Eu quero que você entenda que tem gente que não dá glória, mas grita gol. Tem gente que não adora, mas veste a camisa do time predileto. Tem gente que não fala em línguas, mas faz fofoca.
Tem gente que não pula no poder, mas anda de calção. Está influenciado pelo populacho envolvido. Não é dizimista, mas e questiona quem é fiel. Fecha os seus olhos, santa. Se maqueia igual patati e patatá, e questiona aquela que é santa e não está se pintando. Poda o cabelo, esfogueia o cabelo e questiona aquela que anda com as pontas compridas do cabelo. Tem gente que está envolvido pelo populacho, mas essa noite Deus vai te colocar no prumo, vai endireitar a tua vereda, vai te provar que Ele é Deus e não mudou, que a casa é santa e que Ele é santo. Vem comigo, por favor. Sabe qual é o problema? Deixa bom, irmão, deixa bom. Sabe qual é o problema da maquiagem do Egito? É que geralmente é assim, coloca um pó, depois coloca uma sombra, depois coloca um brilho, e nunca vem o pó só, vem um batom, vem uma sombra, vem um brilho. Fecha o teu olho, por favor. Se não der para dar glória, você dá ai, toma um copo d'água, e você anda desfilando igual uma borboleta na igreja. Parece uma borboleta, achando que Deus está te aprovando, com a cara pintada igual patati e patatá, achando que Deus mudou. Tu acha que tu manda na igreja, tua rebelde? Vai limpar o chão, vai varrer a casa, vai orar, vai jejuar. Deus é santo. Agora pasme. O Egito, a influência do Egito. Tu senta e o teu glúten aparece. Amacalavachanda. Tu senta e o teu opróbrio aparece. Tu estás na casa de Deus. Estás na casa de Deus. Tu andas. Vamos lá. Glória a Deus. Verso de número 4 do capítulo 11 do livro de Números diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida do Egito, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? E lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e do alho. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Sabe o que Israel falou no deserto? Israel falou: nós lembramos do pepino, nós lembramos da cebola, nós lembramos do melão, nós lembramos do alho e do alho silvestre, mas agora a única coisa que nós temos é senão esse maná. Sabe o que Israel está fazendo, Gutenberg? Pastor Gutenberg está desprezando o que Deus deu. O maná era Deus que dava, irmão. Eles falam: nós só temos esse maná, só tem esse maná aqui. Aí a machanda. Entenda a gravidade disso. Israel olha e diz: nós só temos esse maná. Sabe o que é esse maná? É o que Deus estava dando. Estava desprezando o que Deus deu. Estava fazendo por causa daquilo que Deus deu. Estava menosprezando aquilo que Deus deu. Gente que despreza aquilo que Deus deu. Eu estou pregando agora, pastor Gutenberg, para uma geração que corre atrás de uma falsa liberdade. Uma geração que quer lutar para colocar na igreja nudez. Uma geração que quer lutar para colocar na igreja. Não tem nada a ver pintar a cara, não tem nada a ver cortar o cabelo, não tem nada a ver pintar o cabelo, não tem nada a ver andar de bermuda, não tem nada a ver andar de calção, não tem nada a ver não orar. Eu estou pregando para uma geração agora. Não é amanhã, não é depois, é hoje, é aqui dentro, é aqui, é agora. Uma geração de mulherzinha perigosa que está malhando na academia para ficar fofinha. Uma geração de homem musculosinho que está preparando o bíceps e a barriguinha para ficar tanquinho. Vai consagrar tua vida, vai orar, vai jejuar, vai colocar tua boca no pó, vai virar crente.
Eu estou pregando para uma geração de obreiro que não pode ver toco de perna. Uma geração de obreiro que não pode ver uma novinha por aí, mano. Uma geração de gente que bate farol para mulher que não é dele. Uma geração de homem que é delicado com a mulher alheia, mas que maltrata a sua esposa. Mas a casa vai cair! Vai cair! Achou que eu não ia pregar? Fecha teu olho, curva a tua cabeça. Deixa meu som bom, por favor. Espírito Santo, toma casa essa noite. Senhor Espírito Santo, toma o pregoeiro nas tuas mãos essa noite. Senhor Espírito Santo, essa tarde eu conversava com o Senhor no quarto, e eu disse: faça da minha língua como uma pena na mão do destro escritor, faça da minha boca como uma espada na mão do valente, faça da minha alma e da mente como uma flecha no arco aberta para atacar com precisão. Senhor Espírito Santo, revela o oculto, revela o escondido, traz para a luz, fala com a tua igreja, impacta a tua noiva com a verdade, incomoda! Se você entrar aqui e não for incomodado, não vale. Se você entrar aqui, se eu pregar, e se você continuar com a mesma vida medíocre, não vale. Se eu sair da minha casa e vir aqui, e se você continuar na mesma prática, não valeu a minha vida. Eu estou pregando para uma geração que está preocupado com esse tabernáculo. A geração que cultua o próprio corpo, meu Deus do céu. Só que o apóstolo Paulo disse: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Se vós destruís o templo do Espírito Santo que sois vós, o próprio Deus vos destruirá. Paulo disse: apresentai os vossos corpos na academia. Paulo disse: apresentai os vossos corpos com as saias apertadíssimas, que aparecem as vossas roupas íntimas, e vocês andam cascavelando com um salto colorido de todo tamanho. Paulo disse: apresentar os vossos corpos andando pela igreja, pagando de gatinha as mocinhas, com o pernão de fora, conversando no celular, como se fosse praia, como se fosse clube. Paulo disse: a mulherada casada sente de qualquer maneira e aparece a coxa, e o marido não fala em nada porque é um banana. Não, Paulo disse: apresentai os vossos corpos como sacrifício santo e irrepreensível. A senhora que é mãe, toma juízo e orienta a tua filha, manda ela vestir roupa. O senhor que é marido, coloca cinto na calça, orienta a tua esposa e manda ela vestir roupa. E você que é obreiro, não tenha medo, porque o que faz o crente ir embora não é doutrina, é pecado de adultério, prostituição e imoralidade. Verdade não esvazia a igreja. O que esvazia a igreja é obreiro em pecado. Necabadasurimicandaраia. Namanda calavassuricácia. Presença de Deus está na casa. Lamachandaraia. Eu estou pregando para a geração de Maria Bonita. Eu estou pregando para a geração de cangaceira. Eu estou pregando para a geração de mulher braba, que manda no marido, coloca o dedo na cara, que faz greve dentro de casa, que ordena e tem que obedecer. Eu estou pregando para aquela geração de Apocalipse capítulo 2, quando Deus diz: eu tenho contra ti que tolerasse essa mulher que se diz profetiza, que assente na cadeira e que ensine o nome dela é Jezabel. O que Deus quer dizer? Jezabel é filha de Etibaal. Etibaal é um profeta. Eu sou filha, diga tudo, abre a tua boca, entrega tudo, me canto, eu vou comandar, eu me canta.
Quando se fala em Apocalipse sobre Jezabel, especificamente não está falando da figura feminina, mas está falando do comportamento e do caráter daquela mulher. Quando se fala de Jezabel, se sabe que Jezabel é filha de Etibaal. Etibaal era um sacerdote que queimava incenso a Baal. Etibaal não teve filho e consagrou Jezabel a sacerdotisa. Jezabel, que era sacerdotisa, tinha um caráter imperativo, tinha um caráter autoritário, uma mulher que foi treinada para queimar incenso e para oferecer libação a Baal. A Bíblia diz que Jezabel ficou enamorada com Acabe. Acabe, que era rei de Israel, vizinho de Josafá, que era rei de Judá. A Bíblia diz que Acabe contraiu núpcias e casou-se com Jezabel. Quando Jezabel veio morar em Israel, trazendo matrimônio sobre os seus lombos, sendo agora senhora de Acabe, a Bíblia diz que Jezabel trouxe também tudo quanto ela tinha a nível de culto a Baal e começou a implantar dentro de Israel. Jezabel levantou um altar para Baal. Jezabel colocou poste ídolo. Jezabel começou a consagrar sacerdotes e profetas que profetizavam segundo a ordem de Baal. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite. O problema de Jezabel é que ela não somente veio para Israel, ela quis trazer a bagaceira que era de Baal e colocar dentro de Israel. Só que quando Deus viu a bagaceira entrando, um monte de entulho entrando, Deus falou: se tentar colocar o profano dentro do lugar que é santo, eu levanto o profeta e mudo o cativeiro, mas na minha casa não, no meu povo não, no arraial não. Feche o teu olho, por favor. Jezabel veio para implantar maquete de culto a Baal dentro de Israel. Jezabel veio com um projeto de culto para Baal. Jezabel quer tirar a doutrina, quer tirar a santidade, quer tirar o culto a Deus. Jezabel quer implantar o costume de Baal dentro de Israel. É mais ou menos assim: antes não podia maquiar, mas eu sou rebelde, eu sou empresária, eu tenho dinheiro, eu vou maquiar, pintar a cara, esfoguear o cabelo, andar de perna de fora, e ainda vou influenciar, ainda vou incentivar quem não é. E aquelas que são fraquinhas na fé, coitada, aquela que não jejua, que não ora, aquela que não vai no ciclo de oração, é influenciada, é manipulada, é guiada e vai atrás. Mas essa noite Deus vai mudar a tua rota, essa noite Deus vai mudar a tua direção. O vento vai assoprar ao contrário. O dono da casa está de pé, o Todo-Poderoso está de pé, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, a raiz de Jessé. Mas vem comigo. Sabe por que ela se maqueia? Sabe por que ela se prepara, se produz? Porque o marido não elogia mais, porque o erro parte dele, porque ele acha bonita aquela do outdoor, porque ele acha bonita aquela da internet, porque no lugar de tratar da esposa, ele está na internet olhando mulher de plástico, olhando mulher de mentira, porque na verdade, no lugar de deitar e dormir, ele está passeando no mundo virtual. Mas essa noite tu vai sair do mundo virtual e vai pousar no mundo espiritual, porque Deus vai entrar na tua causa, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida, endireita a tua vereda, pede perdão pelo teu pecado, arrependa! Jezabel conseguiu manipular Acabe, conseguiu perverter a cabeça de Acabe. Acabe era rei, mas Acabe foi manipulado pelo Deus da saia. Fecha o teu olho, por favor. Tem muita gente perdendo o ministério por causa da esposa. Vai diminuir o público, viu, gente? Amanhã vai ter mais gente. Hoje, se uns levantar e começar a sair, não te incomode, porque eu estou acostumado com isso. Só que quem não pode sair, não vai sair, porque ele falou que é para mim pregar. Aleluia. Ele falou: prega, Juarez, prega a verdade, fala a verdade. Aleluia, aleluia, prega. Eu vou pregar, irmão, aleluia. Eu vou pregar nesse resto de tempo que tem. Vem comigo, por favor. Jezabel conseguiu manipular a mente de Acabe. Entendeu por que a oferta diminui às vezes? Entendeu por que o pessoal, né, levanta?
Jezabel começou a fazer pirraça. Jezabel fazia assim: se não fizer o que eu quero, não encosta em mim à noite. Olha para cá. Jezabel falava assim: se você não fizer o que eu quero, eu durmo de mal de você. Já viu gente que dorme de mal? Hã? Aqui, ó, deita na cama travada. E o marido não fez o que ela quer. Se ele fizer assim nela, ó. Olhe bem. Olhe para cá, por favor. Não fez o que ela quis. Se ele, debaixo da coberta, você fizer assim na... Você já se pegou fazendo isso? Você sabe. Você sabe que é Deus que está falando. Você sabe. Você pode até não aceitar, mas você sabe que é Deus que está aqui dentro. Você pode até fazer birra, ficar com raiva, mas você sabe que é Deus que está falando com você. E pega a birra e vira para o canto. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7: seria bom que o homem nem tocasse na mulher, por causa da prostituição, mas que cada um tenha sua esposa, e que cada esposa tenha o seu marido, e que um conceda ao outro aquilo que lhe é devido, e não vos priveis uns aos outros, salvos talvez por mútuo consentimento, para que Satanás não ajunte no meio de vós, porque melhor é casar do que viver abrasando. Preste atenção, não vos priveis. Privar aqui é separar. Sabe o que Paulo está dizendo? Não prive um do outro, a não ser por mútuo consentimento, por acordo. Pelo contrário, se você privar sem acordo, Satanás entra no meio de vós. Olhe para cá. Tem casamento que está acabando porque tem gente que não tem sabedoria. Eu estou pregando para uma geração que empurra o marido para o braço da amante. Eu estou pregando para uma geração que empurra o casamento para fora da casa. Uma geração que faz greve dentro de casa. Uma geração que fala em línguas, que pula no poder, que rodopeia, mas dentro de casa falta riscar o chão com um facão, de tão braba que é. Uma geração que fala em mistério, que interpreta, que salta no poder, mas que não consegue ter um tom de voz baixo. Uma geração que esqueceu que a santidade não está condicionada somente ao templo, mas a santidade no crente tem que ser contínua, tem que ser constante. Uma geração que não pede perdão, uma geração que não perdoa, gente que dorme de mal da esposa. Marido que dorme de mal da esposa, a esposa que dorme de mal do marido. E se morrer, gente? A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a tua ira. A Bíblia manda consertar. Alguém vai ter que pegar na mão, alguém que vai ter que pedir perdão, alguém vai ter que olhar nos olhos e falar: vamos fazer uma oração, porque eu falhei, porque eu errei. Alguém que vai ter que reconhecer que precisa orar, que precisa pedir perdão, que precisa abraçar, precisa chorar, porque senão a maldição ela vem. E a Bíblia diz que como o voo do pássaro, Wesley, e como o pouso da andorinha, assim a maldição sem causa, ela não tem efeito. Sabe quando é que a maldição não tem efeito? Quando ela não tem lugar. Mas quando ela tem lugar, ela tem força. Então a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, meu irmão. Vem comigo, por favor. E o WhatsApp? Uma geração que é manipulada pela mídia. Vou falar isso aqui rapidamente porque eu acho que é de extrema importância. É cômico, mas é de extrema importância. As redes sociais estão moldando o caráter de alguns crentes. Os crentes são manipulados pela mídia atualmente. WhatsApp, Facebook e outras redes sociais aí, elas conseguem manipular, elas ditam normas para alguns crentes.
Tinha um período aí que as fotos de perfil eram assim, aqui, ó. Colocava aparelho na boca e fazia assim, ó. Aí colocava sentindo-se feliz. Aí depois mudou a foto de perfil. Você deve estar com a raiva de mim, né? Mas não tem problema, eu sou casado já. Se você gostar de mim ou não, não muda nada para mim. Para mim não faz diferença. João Batista não era querido por ninguém, ou por poucos. O importante é que a senhorita vai saber que a senhora está em pecado, a senhora está errada. As primeiras fotos eram assim, né, cara? Sentindo-se feliz. Aí depois veio a franjinha. Quem lembra? Franjinha, mulher era casada, ó. Aí agora mudou, é assim aqui, ó. Mulher casada, ela é casada. Ela é casada, irmão. Alguém dá um sabão e uma bucha para essa irmã e dá para ela uma cabeça de alho. Manda ela varrer a casa e fazer almoço, fazer janta. E diga para ela que ela não é mocinha, que ela não é menina. Diga para ela que a Bíblia diz que as mulheres mais novas aprendam com as mais velhas a não é colocar foto sensual na internet, mas a ser boa esposa, temente a Deus, submissa. Aleluia! A mulher de Deus seja conhecida não pelo frisar do seu cabelo. Briga com a Bíblia. A mulher seja conhecida não pelas muitas joias. Briga com a Bíblia. A mulher seja conhecida não pelas suas vestes, mas sim pelo homem interior, íntegro, reto, temente a Deus, aleluia, submissa, aleluia. Esse negócio de submissa, irmão, Jesus, fecha o teu olho. A submissão é uma coisa que é difícil, irmão. Sujeitar é uma coisa difícil. O que tem de gente que roda a baiana, que desce do salto, que bate boca, que discute, coloca o dedo na cara do marido, bate o pé, faz pirraça e depois quer profetizar. Para mim não, para mim não, para mim não, irmão. Eu estava pregando em São Paulo recentemente, pastor Gutenberg. E primeiro dia que eu preguei, eu vi um movimento. Alguns com a toalha na mão e rodando a toalha e correndo na igreja. Alguns rapazes, sobrancelha quadradinha. Eu sei que está gravando, pode soltar porque é verdade. Calcinha coladinha, tênis rosinha. E passava no altar rodando a toalhinha e profetizava para um, profetizava para outro. E eu sentado lá no banco, eu falei: Deus, se essa borboleta vier profetizar para mim, ela vai voltar para o casulo hoje. Se essa borboleta sapatear na minha frente, ela vai voltar para o casulo e vai virar lagarto de novo, porque eu não vou aceitar. Hoje é o último dia, amanhã não é eu mesmo. E eu falei: Deus, me ajuda. O pastor Orestes está rindo ali. Disse: Deus, me ajuda. Porque quando eu olhei, eu vi, olha, eu já falei isso uma vez e está por aí. Alguém já foi falar de mim lá em Belém, uma cantora colorida, igual um bambulê, igual um arco-íris. Foi falar lá em Belém para não me convidar, que falou que eu sou muito duro. Falou com o pastor em Belém: não chama ele não, que eu preguei no Mato Grosso com ele, ele é muito duro. Chama outro pregador. E eu pensei: é para chamar um adúltero? É para chamar um prostituto, gerador de cocaína, que anda com revólver? É para chamar um safado que vai pro motel, que toma uísque? Então o homem de Deus não pode ser duro não, né? O homem de Deus tem que ser banana, tem que ser frouxo, tem que ser capitalista,
Estava pregando em determinado lugar, a irmã levantava a mão e um umbigo aparecia. E sapateava o umbigo aparecendo. Eu falei, Deus, se esse umbigo vier para o meu lado, porque eu não acredito que Deus batiza alguém com o Espírito Santo e a calcinha dela aparece. Tá gostando não, irmã? Tá não? Não tá gostando? Que bom! Então meu ministério está seguindo. Fui pregar alguns anos atrás em Jaciara, e a cantora cantou muito bem, mas quando ela sentou a calcinha apareceu. Teve um tanto de oportunidade, ninguém falou nada. Eu falei, Deus, será que é para mim a oportunidade? Todo mundo falou um tanto de coisa, ninguém falou. Eu falei, deve ser para mim a oportunidade. Aí eu senti que era para mim falar. Quando eu peguei o microfone, eu falei, irmã, fecha a perna que sua calcinha está aparecendo aí, ó. Perdi minhas agendas lá tudo. Minhas agendas acabou, irmão. Acabou as agendas. Mas depois eu encontrei com a cantora no pé da 90 e ela estava vestida. E eu pensei, perdi a agenda, mas ela virou crente, aleluia. Não me convidaram mais, mas ela está crente, está salva. Não tem problema, pelo menos agora ela está crente. Cheguei em Curitiba, ela estava tampadinha. E eu falei, tá vendo, o remédio é amargo, mas o remédio faz efeito. O remédio sara. Se não voltar mais, não tem problema. O importante é que nós vamos sentar debaixo da árvore da vida junto. Vamos comer do maná escondido. E vamos olhar para o rio da eternidade. E vamos dizer, valeu a pena adorar a Deus em santidade. Valeu a pena adorar a Deus em santidade. Se não voltar mais, não tem problema. O importante é que nós vamos chegar na mesa com o Cordeiro. E eu vou olhar no teu olho e falar, valeu a pena. Deus é fiel. Valeu a pena. Deus é bom. Aleluia. O caráter de Israel foi deturpado porque Israel estava dentro de um ciclo de amizade, que tinha uma mente voltada para o Egito populacho. Quem dita as normas para tua filha? Por que a senhora não coloca ordem na sua casa? Por que a senhora não belisca o colchão grosso da tua filha e fala com ela, vai botar roupa? Porque igreja não é tua casa, igreja não é o teu quarto, igreja não é banheiro. Por que a senhora não entra no quarto da tua filha, não abre a gaveta e não pega a tesoura e não corta a mini saia, não corta a mini blusa? Por que a senhora não pega a caixa de maquiagem da tua filha e joga no lixo? E você fala, pastor Juarez, o senhor está fazendo coisa errada? Não, irmã. Quem está pagando a luz é a senhora, quem paga a água é a senhora, quem compra o arroz é a senhora, quem compra o feijão é a senhora. Então quem manda na casa é a senhora. Se a tua filha quiser fazer o que ela acha melhor, ela tem que casar. E mesmo depois que ela casar, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que o primeiro mandamento com promessa é este: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. Você que é filha e que anda de qualquer maneira, você está desonrando a sua mãe que é crente. Fecha o teu olho, por favor. Essa mulher que anda com um coque na cabeça, Anamacana. Antes de você levantar contra a doutrina e o costume da igreja, você está levantando contra uma santa mulher que é a tua mãe. Sabe o que está acontecendo contigo? Você está quebrando Efésios 6, verso 1. Que diz, o primeiro mandamento com promessa é este: honra o teu pai e a tua mãe. Você não está honrando a tua mãe. E o mandamento é esse: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias. Então se você não honra, o que vai acontecer? Os seus dias de vida serão compactados, serão remidos. Fecha o teu olho.
Mocinha que namora e que dorme na casa do namorado. Namorado que dorme na casa da namorada. Gente que namora até as altas horas e não está nem aí. Fica em pé, fazendo favor, pastor. Gente que está na igreja, olha para cá. Mocinhas que estão na igreja, andando na igreja, para lá e para cá, com o telefone na mão no dia do arrebatamento. Se você estiver nessa vida rebelde, tu não subirás. O inferno vai ficar lotado de gatinha, de bonitinha, de patricinha, de pozinho de arroz que não chora, que não ora, que não jejua. O inferno vai ficar lotado de rapazinho de nariz em pé, que é rebelde, que não obedece mamãe, que não obedece papai. O inferno vai ficar lotado de mocinha rebelde. Daquelas mocinhas, olha pra cá, daquelas que depois de um congresso desse namora desse jeito aqui, ó, vem cá, namora assim, ó, de noite, pelos cantos, lá namoro, aquele namoro imoral, aquele namoro indecente. O inferno vai ficar lotado de gente dessa forma. Gente que namora na escola, namora na faculdade, gente que tem uma vida medíocre, que acha que engana a Deus. Tu é rebelde, a casa vai cair. Tu não subirás do arrebatamento. Tu não irás com a igreja. Arrependa-te essa noite. Pede perdão pelo teu pecado. E você, ei, que é filha de pastor, você acha que a credencial do teu pai vai te salvar, tua miserável? A credencial do teu pai não te salva. A credencial do teu pai não te liberta. Tu é rebelde, pede perdão pelo teu pecado. Arrependa! Eu vou te mostrar o que Deus faz. Pode sentar, pastor. Vou te mostrar o que Deus faz com família de crente. Lembra de Moisés? Deus chamou. Lembra de Arão? Deus enviou junto com Moisés. Arão teve 2 filhos, Nadab e Abiú. Os filhos de Arão começaram a prostituir com as mulheres e começaram a meter a mão no sacrifício. Papai está na casa, vou fazer o que eu quiser. Papai está na casa, eu namoro com uma hoje, namoro com a outra amanhã, dou uns beijos em uma, dou uns beijos na outra, dou uns pega em uma, dou um rolé para lá, pego o carro do papai, paro no escurinho, eu apronto, blindo o vidro do carro. Papai é pastor, papai é irmão de Moisés, Moisés é titio, papai é Arão, eu sou filho de Arão, sobrinho de Moisés. Moisés falou com Deus, aí a camandarava xerga. Deus falava com titio, titio falava com papai, papai levantava a vara e o milagre acontecia. Então eu estou protegido, eu posso fazer o que eu quiser. Vem pra cá, rebelde, vem. O rebelde achou que porque era parente de alguém podia profanar a casa de Deus. O rebelde achou porque era parente de alguém podia fazer o que quiser na casa de Deus. Deus não quer saber se o teu pai deu arame para a igreja, se o teu pai deu cimento para a igreja, se o teu pai dá o dízimo para a igreja. Deus não quer saber se o teu pai é empresário, se é doutor, se é advogado, se é juiz. Deus não está nem aí para quanto tem na conta do teu pai. Deus quer que você respeite a casa dele, a presença dele. Respeita! Viu como é que tá ruim de dar glória? Tá difícil. Ontem eu fiquei emocionado, irmão. Cheguei aqui ontem, quando eu fui saudar o pastor Sebastião, ele segurou minha mão e não soltou. Olha pra cá, irmãos. Eu estava mais suado que isso aqui, irmãos. Eu suar aqui. E ele conversando comigo, eu falando: Jesus, faz ele largar, eu vou cair aqui envergonhado. Por quê, irmãos? Porque lá em Sabará eu vi o pastor Sebastião no Mensageiro da Fé, da Paz, o jornalzinho. Eu vi o Grande Templo no jornal. E eu dizia: um dia eu vou ver esse pastor. E você não valoriza, você rebela contra. Deus vai te matar.
Deus vai matar alguns no estado do Mato Grosso. Ionama asea. Reiki kafaasuanaha. Reianama sheia abacoavase. Reiko fasuamana ayakavashe. Vos darei um sinal de que sou Deus e falo convosco. Muitos dentre vós lembrarão desta noite e dirão: assim disse o Senhor que mataria e acamandará Vachel. Porque eu ferirei por zelo da minha obra, por zelo pela minha casa, porque não aceito a rebelião, e já assentei a minha glória sobre a casa, e já faço ciente que sou Deus, sou Deus. Abra a tua boca e adore a Deus essa noite. Gritar glória pode, o que não pode é gritar gol. Levantar a mão pode, o que não pode é andar de calção. Glorificar pode, o que não pode é ver pornografia. Abre a boca, adora! Saminaraia Kubidasha Laramandu Naravasai Laramandu Viacasha Laravasha Kubidaravasai Eu comandaravasel. Meu filho e minha filha, os filhos de Arão acharam que porque era parente de quem estava no ministério podia fazer o que quiser na casa. Papai é Arão, titia Moisés. Eu vou meter a mão no incensário, vou levar fogo perante o altar, vou fazer o que quero. É mais ou menos assim. Vive a vida de qualquer maneira e quer colocar a mão naquilo que é santo, fazendo do santo profano. Você pode fazer a dívida, mas o boleto Deus vai mandar na tua casa uma hora. Você pode até fazer a dívida perante Deus, mas uma hora a conta vai chegar e Ele vai cobrar. Os filhos de Arão pegaram a lâmpada, Nadab e Abiú, depois que cometeram torpécia, porque eram filhos de Arão, sobrinhos de Moisés. Falou: não, a gente pode fazer o que a gente achar melhor. Papai, ouve Moisés. Moisés titio, recebeu as tábuas da lei. E se Moisés é titio, e se Arão é papai, nós somos da casa, a gente pode fazer o que a gente quiser. Deus olhou do céu para a terra e falou: opa, da minha casa cuido eu, no meu santuário não aceito pecado. Não toque na lâmpada, não entre no Santíssimo, não ofereça coisa santa com a mão imunda. Eles pegaram a lâmpada, meteram fogo, e a Bíblia diz: e eles levaram fogo estranho perante o Senhor. E o Senhor cometeu um incêndio. Está escrito assim em Levíticos, que o fogo saiu do altar e matou Nadab e Abiú. E o pacote de cinza de Nadab e Abiú ficou no chão, pastor Gutenberg. E quando Arão viu, Deus falou com Arão: Arão, ajunta a cinza de Nadab e Abiú na túnica e joga para fora do arraial, porque nem a cinza deles eu quero aqui dentro. Arão pegou a cinza. Quando Arão esboçou chorar, Deus falou: não chore, não raspe a cabeça, não cubra de saco, não faça lamento, porque eu não quero lamento sobre esses rebeldes. Joga a cinza para fora do arraial, para que todos saibam que eu sou santo e quero santidade daqueles que aproximam de mim. Aleluia. Vamos lá para a gente concluir a oportunidade.
Eu quero já deixar o meu abraço e a minha gratidão por estar cooperando aqui. Deixo um abraço da minha esposa, um abraço dos meus filhos, da Raila, a minha fofura que tem 7 anos de idade, e o Azaf, o meu gordinho, que tem 4 anos de idade. Deixo um abraço de ambos e um abraço da Glauci Marie, a minha esposa, minha namorada. E peço aos irmãos que orem por mim, ore por minha vida. Ore para que Deus possa me blindar nesses dias de tanta rebelião, de tanta rebeldia, que eu seja uma voz ecoando na igreja de Deus para a glória do nome dele. Aleluia, 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 oh glória! Verso de número 4. E o populacho que estava no meio dele, o populacho influenciou a mente de Israel. Israel então desejou o alho, a cebola, o melão, tudo que era da iguaria do Egito, Israel desejou. Israel então criou a murmuração, e a murmuração é como rebelião, que é como feitiçaria, que está escrito em 1 Samuel 15, 23. Agora vamos lá em Números, capítulo de número 21. Vem comigo, por favor. Abra tua Bíblia que eu vou ler e terminar a minha oportunidade. Números capítulo 21, verso de número 5. Esboço pela primeira vez. Olha o que aconteceu. Verso de número 5 do capítulo 21. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha, crente assembleano. Sabe o que esse povo tinha vivido? Esse povo já tinha vivido experiências com Deus e já tinha comido do milagre que Deus havia feito. Em Êxodo capítulo 15, o Senhor faz a água amarga tornar-se doce. Em Êxodo capítulo 16, Deus manda maná e codorno sobre o povo. Em Êxodo capítulo de número 17, Deus faz ferir a rocha e brotar água em Horebe. Aquele povo tinha acarretado experiências e tinha comido da providência de Deus quando eles abriram a boca e falaram isso. Em Números capítulo 11, verso de número 31, Deus manda mais codorna sobre o povo. Em Números capítulo 20, verso 2, Deus manda maná para o povo, aleluia. E Deus manda Moisés falar com a rocha. Só que Moisés fere a rocha 2 vezes. Sabe por quê? Porque o povo tinha murmurado, e a murmuração do povo tinha feito Moisés irar. E Moisés, irado por causa da murmuração, ele feriu a rocha. Deus mandou falar e ele feriu 2 vezes. Na primeira Deus mandou ferir, na segunda Deus falou, fala com a rocha. Só que Moisés estava irado, porque o povo estava murmurando, e Moisés deu 2 burdoadas na rocha. Agora o verso de número 5 do capítulo 21 de Números, olha o que esse povo diz, que me faz tremer. E o povo falou contra Deus. Fecha o teu olho. Falou contra Deus. E o povo falou contra Deus. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você fala. Vigia a porta da tua boca. Refreia a tua língua. Pense bem antes de falar. Deus não é o teu compadre. Deus não é a tua comadre. Deus não é teu amigo do Facebook, do WhatsApp. Deus é santo, é soberano.
algo que está me implicando na atualidade, é que a Bíblia diz, pastor Gutenberg, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E tem uma geração de crente que manda no WhatsApp, ele canta, baixeia. Crente que manda alguém profetizando, sapatinho de fogo. Crente que está fazendo corinho, colocando na internet, essa varoa não sei o que, esse varão não sei o que, imitando o movimento daqueles que são renovados pelo Espírito Santo, falando em línguas. E crente curtindo no Facebook. Crente que pega a toalhinha e diz, oh meu Deus do céu, o manto é mistério, e fala a língua e corre. E o crente vai lá e curte, parecendo um palhaço, parecendo um bobo. E a Bíblia diz, irmão, que se você pecar contra o Pai, tem perdão, se pecar contra o Filho tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não tem perdão. Brinque com fogo, mas não brinque com o Espírito Santo. Não é por isso que o cristianismo está sendo banalizado no Brasil, porque a palhaçada começa no meio do povo que se diz cristão. Gente que gasta tempo, irmã, a senhora gasta tempo dando ibope para quem pega uma toalha. Vieram me mostrar outro dia no restaurante, aqui pastor, aqui ó, aqui, esse irmão quer não sei o que, vou falar o nome do manto, que, meu irmão, o macumbeiro não brinca com os guias, o espírita não brinca com os demônios, o católico não brinca com a imagem. Agora o crente quer brincar com as coisas do Espírito Santo. Cria juízo, pede perdão a Deus, arrependa. Acabou. E o pior de tudo é quando eu vejo obreiro dando gargalhada. Obreiro recebe piadinha, gospe, kkkk, e até dobra de rir. E depois diz que pregador é chato. Quer falar mal de pregador? Para falar mal de mim, tem que ir na escola dominical, tem que ter cartão de membro, tem que tomar ceia, tem que dizimar, tem que não estar em adultério, tem que não prostituir, senão eu não aceito que questione a minha fé. Falaram outro dia, você é o pregador que bate nos companheiros. Você bate nos pregadores companheiros. E eu sou companheiro de quem troca de mulher. Eu sou companheiro de quem toma uísque. Eu sou companheiro de quem vai para o monte orar e coloca a foto aqui no monte orando por você. Eu sou companheiro de quem está fazendo uma oração no monte e estou aqui orando. Irmão, eu não tenho compromisso com farisaísmo. O meu negócio é com Calvário. O meu negócio é com Jesus. A minha companhia é Jeová. Irmão, o meu negócio é com o reino e é com ovelha. Crente que acha engraçado e que propaga, tá brincando com as coisas de Deus. Olha que bonitinha a menininha sapateando. Olha que bonitinho o menininho falando língua, imitando língua estranha. Imita, filhinho, imita. E o diabo diz, é isso mesmo. Cauteriza a mente dele para ele não acreditar no batismo com o Espírito Santo. Cauteriza, banaliza mesmo. O diabo diz, banaliza mesmo. Porque se vocês banalizarem, o Espírito Santo não vai ter lugar na igreja. E se o Espírito Santo não tem lugar na igreja, não tem profecia, não tem interpretação, não tem santidade,
autoridade. O diabo quer isso, o diabo quer que você trate o Espírito Santo como se fosse qualquer um. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo não manifestar, o adultério fica encoberto, a prostituição fica escondida, a imoralidade fica escondida. Então o diabo quer que o culto seja light, o diabo quer que o empresário chegue aqui e receba uma palavra de prosperidade, o diabo quer que a moça chegue aqui e receba uma palavra de que vai casar, o diabo quer que o moço chegue aqui e receba uma palavra que vai comprar o carro, vai para fora. O diabo não quer que alguém diga para você: prostituição é pecado, adultério é pecado, imoralidade é pecado, fornicação é pecado, sensualidade é pecado. O diabo quer que você entre aqui e que esse culto se transforme em uma missa, que essa reunião se torne uma novena. Mas Satanás está repreendido pelo poder que há no sangue do Cordeiro, porque a igreja será arrebatada. O sentimento que mais me entristece é essa disputa. Os maiores pregadores que besterol, irmão. A maior cantora, as 10 mais tocadas. Onde é que está na Bíblia as 10 mais tocadas? Onde é que tem na Bíblia a escala dos maiores pregadores? E que dia que Deus deu para a igreja autorização para que ela dê ponto para quem prega mais, para quem prega menos? Igreja não é juiz, igreja é noiva do Cordeiro. Ah, fulano prega mais porque o tom de voz é diferente. Ciclano prega mais. Para Deus não tem isso. Para Deus não tem isso. Deus não quer saber quem prega mais, quem prega menos. Deus quer saber quem é crente. Quem é crente, aleluia. Quem é crente. É para ser crente, é para ser crente. Vamos lá que eu vou terminar minha oportunidade. Aleluia. Verso de número 5 do capítulo 21 do livro de Números. E o povo falou contra Deus. Falou contra Deus. Quando a pessoa propaga essas chocarrice, Paulo falou que teria isso. Paulo falou que nos últimos dias sobreviria tempos difíceis. Os homens seriam arrogantes, presunçosos, mentirosos, avarentos. Paulo falou isso. Teriam comichão no ouvido e não suportaria a sã doutrina. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando a espada da palavra começar a entrar, alguns vão levantar e ó, não vão suportar a sã doutrina. Só que quem me discipulou também passou por isso. Quando ele pregava, o povo ia levantando. Não estou falando isso para você não ir embora, porque até o horário já está vencido, eu estou atrasado. Tá? Eu sou bem sincero, sou bem franco. Mas o que me discipulou, quando ele pregava, o povo começou a levantar e ó, ir embora. Saindo embora. Aí, um diácono falou assim: Senhor, o povo está indo embora, a tua palavra é muito dura, muda a tua mensagem. Aí aquele que eu me espelho nele, olhou para o diácono Pedro e falou assim: quer ir embora? Vai também. Mandou o diácono embora. Falou: vai embora também. Que Pedro ainda não era crente, né? O cooperador Pedro falou: vai embora também. Aí Pedro olhou e falou assim: Senhor, para onde irei eu? Para onde irei eu? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? A palavra é dura, mas é de vida eterna.
A palavra é forte, mas é de vida eterna. A palavra me fere, mas é para a vida eterna. A palavra machuca, mas é para a vida eterna. Eu te convido para colocar-se em pé em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer ao pastor Sebastião e a sua esposa pela oportunidade que me é concedida. Quero agradecer a irmã pela oportunidade que me foi concedida. Pastor Gutenberg, todo o corpo de obreiros do estado do Mato Grosso, Deus abençoe. Quero deixar meu abraço à família Zambuja, Deus abençoe Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Todo o corpo de obreiros, toda a igreja, Deus abençoe. Eu quero finalizar fazendo a leitura e devolvendo a palavra. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizesse subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água. E olha que Deus já tinha feito tudo isso. Água saiu da rocha, pão e codorna caiu sobre eles. Onde não há pão e nem água. E a nossa alma, a primeira coisa que ele falou, a nossa alma. A alma deles. Então o sentimento estava na alma. A nossa alma. A nossa alma tem... Amém. A nossa alma tem fastio. Sabe o que é fastio? A nossa alma tem rejeição, impugnação. A nossa alma, ela tem repúdio, ela tem nojo. Olha o que eles estão dizendo, a nossa alma tem fastio desse pão. Sabe qual é o pão? É o pão que Deus dava. Esse pão vil. Sabe o que é vil? Vil aquilo imprestável, inútil, nojento. Eles falaram, esse pão que Deus nos dá fez a nossa alma ter fastio, e nós achamos esse pão vil. A nossa alma tem nojo desse pão, a nossa alma está enojada. O pão que Deus dava. Sabe o que a Bíblia diz em Salmo de número 78, verso 24 e verso 25? A Bíblia diz que Deus abriu os céus e fez o povo comer cereal do céu, comida de anjo, pão do céu, está escrito assim. Deus deu para eles comida de anjo. Deus abriu o céu e botou para funcionar a padaria do céu e falou, joga pão para esse povo. E sabe o que eles falaram? Aquele pão é fastio, esse pão é vil, a nossa alma tem nojo, a gente está impugnando. É gente que não valoriza aquilo que Deus dá, é gente que não valoriza aquilo que Deus faz, é gente que não valoriza aquilo que Deus proporciona, é gente que está pisando aquilo que Deus lhe deu de presente, está desprezando aquilo que é de grande utilidade. Sabe o que Deus fez? Deus então falou, eu vou tratar com esse povo, e eles vão tombar no deserto, quando tiverem com a boca cheia de pão. Feche os seus olhos, por favor, vem comigo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordia o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio, pois Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra ti, Senhor. E orou o Senhor, aleluia. E o Senhor então atendeu a Moisés e ordenou que ele fizesse, faça uma serpente abrasadora, ponha sobre a estaca, para que todo mordido mire os seus olhos nela e tenha o livramento. Feche os seus olhos. Deus mandou serpentes abrasadoras, porque o povo estava ferindo a santidade dele. Feche os seus olhos. Tem porta que é Deus quem fecha. Tem coisas que é Deus quem tira. Tem deserto que é Deus quem coloca o homem. Tem época que Deus cerra o céu, porque Ele quer que a pessoa volte a ter um compromisso com Ele. Com seus olhos fechados,
Eu quero convidar você que quer vir à frente essa noite, que quer fazer um concerto com Deus. A igreja com os olhos fechados. Você sentiu enquanto eu pregava que você está sendo oposição a essa santa obra. Enquanto eu pregava você diz, parece que está falando para mim. Olha o apelo que eu estou fazendo. Talvez você diga, você é louco pregador, esse apelo ninguém faz. Mas eu quero fazer o que ninguém faz. Porque fazer um apelo para você ter prosperidade, muitos pregadores fazem. Abrir um lençol e tirar oferta, os pregadores do Brasil são peritos em fazer isso. Fazer promessas mentirosas, muita gente faz. Mas essa noite eu quero fazer um apelo para você que sente a necessidade. A igreja com os olhos fechados. Enquanto eu pregava você disse, parece que essa mensagem está me moendo por dentro. Parece que Deus está me confrontando. Sabe, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir à frente agora. Se tem essa pessoa. Deus não me falou quantos virão. Deus só me mandou fazer o apelo. Eu recebi orientação aqui, mas Deus já me havia orientado. Porque tem pessoas que precisam fazer um concerto com Ele essa noite. E se você sentiu a necessidade de fazer um concerto com Deus, sai do teu lugar agora e vem à frente. A igreja com os olhos fechados. Pode tocar, irmão, pode tocar. Pode tocar, meu filho. Se tiver mais algum instrumento aí, pode tocar, por favor. Aleluia. A igreja com os olhos fechados. Aqui na galeria, a igreja com os olhos fechados. Minha filha, você está sendo oposição à voz de Deus. Hoje tudo que a tua mãe te falou, eu falei pregando aqui. E você diz, parece que ele ouviu a minha mãe. Na verdade é porque o Deus da tua mãe é o meu Deus. É o Deus dessa igreja. E por ser da tua alma, Ele está falando contigo. Sai do teu lugar, desce da galeria e vem à frente. Oh Espírito Santo, toca, toca, toca. Namacalabachandaraia. Oh Lamasurimicalamandaramashe. Erimicanduramassuramanaramagaço. Aqui atrás de mim, você ouviu essa palavra, ela te confrontou, ela te afrontou, mas o propósito dela era esse mesmo. O propósito dessa palavra era te afrontar. O propósito dessa palavra era te incomodar. Ela não veio aqui para te amaciar, para te lisar. E você falou, verdadeiramente Deus falou comigo. Sai do teu lugar e vem à frente. Com seus olhos fechados, toca, toca, toca. Oh, Espírito Santo de Deus. A igreja com os olhos fechados. Enquanto as pessoas dirigem à frente. Há mais ou menos 40 dias atrás, eu estava deitado do lado da minha esposa, pastor Gutenberg. E eu acordei subitamente, chorando, e assentei na beira da cama, pastor Gutenberg. E a minha esposa sacudia o meu ombro, batia no meu peito, e eu não conseguia falar, eu só chorava aquela madrugada. E minha esposa está passando mal, batia em mim, está passando mal. E sabe, irmãos, eu acho que deu para vocês perceberem que a gente lê a Bíblia, e eu não preciso inventar nada para poder emocionar a igreja. Enquanto as pessoas vêm à frente, ouço o que eu vou dizer. Ela sacudiu o meu corpo. Eu pude ver o meu corpo assentado na beira da cama. E a minha esposa desesperada sacudindo o meu corpo. Eu pude ver. E eu comecei a rir naquela situação. E uma voz me disse, Juarez, vem e veja. Eu sei que talvez o pastor Sebastião está ouvindo. Eu sei que nas redes sociais alguém está ouvindo. Escutem o que Deus me fez ver há 40 dias atrás, 35 dias mais ou menos. A voz me disse, Juarez, vem e veja. E pastor Gutenberg, eu desci debaixo da terra. E eu vi homens de terno e gravata tirando pão da lama e comendo pão da lama. A gravata solta, a camisa para fora da calça, e eles comiam pão da lama. E uma voz me disse, Juarez, esses homens são os ministros do Brasil. E eu pensei, são homens da política. E a voz me disse, não. Eu pensei, a voz me disse, não, são ministros eclesiásticos dessa nação.
Eu ouvi um gemido, e quando eu olhei atrás de mim, eu vi pessoas algemadas no barro com a mão para cima. Vem pra frente, Jesus está te chamando essa noite. Na galeria, minha filha, você precisa consertar sua vida com Deus. Desce daí, vem fazer um concerto com Deus. O Espírito Santo me manda dizer: Alamacandaraia, você está em pecado, desce. O Senhor está te chamando hoje. Naquela noite, eu vi pessoas algemadas na lama, pastor Gutenberg, e a voz me disse: olha e vede, esse povo é o povo guiado por esses ministros. E quando eu quis chorar, a voz levantou minha cabeça e disse: não chore, venha e veja. E eu desci mais um degrau, e eu vi 7 cadeias abertas, e a voz me disse: Juarez, tem 7 demônios que estão soltos sobre esta nação, estão causando destruição, estão pervertendo a fé, o adultério, a prostituição, a apostasia, a imoralidade, a sensualidade. São demônios que estão trabalhando nessa área. E quando eu quis chorar, pastor Gutenberg, o Senhor Deus sabe o que eu estou dizendo. A voz me disse: não chore, suba e veja. E quando eu saí daquele lugar e voltei no quarto e vi minha esposa sacudindo meu corpo, a voz me disse: sobe e veja, escute. A voz me disse: suba e veja. E eu vi um degrau de ouro muito grande, muito grande. Eu não tive força para subir, mas aquela voz se tornou num perfume que o meu olfato nunca sentiu, pastor Gutenberg. O meu olfato nunca sentiu. E aquele perfume me levantou naquele degrau, e eu subi degraus e cheguei num lugar reto, e eu vi uma porta muito grande que eu não via o fim aberta, e uma luz dentro da porta, e o cheiro do perfume era muito grande, o cheiro era muito forte. E quando eu tentei entrar pela porta, a minha cabeça curvou, e a voz me disse: não chegue aqui e não entre, porque ainda não é a sua hora. Volte, pregue a palavra, fira, mágoa, machuque, ofenda, mas não perca nenhum dos meus, porque a hora está chegando, e eu te levanto como atalaia. Oh Deus, farei algo novo na tua casa, farei algo novo na tua vida. Estou entrando com providência em teu favor. Estou reconstruindo os teus sonhos. Verdadeiramente a felicidade habitarás contigo. Sei que não suportas a solidão, e que inclina sobre o teu leito e questiona concernente a tua felicidade, e disseste assim contigo mesmo: parece que nasci para sofrer, que tudo que faço dá errado. Mas olhai, vede e entendai que eu, Senhor, quebro o coração de pedra, eu mudo o caráter, eu transformo, eu moldo, porque eu ouvi a tua oração. E te digo: não desespere a tua alma, e nem a desenquete. Espere um pouco mais, porque é chegado o tempo da tua colheita. Sobre ti deixa a minha graça, e a minha paz te basta, manda dizer o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pode tocar, meu irmão, pode tocar. Eu tenho ordens divinas para poder pregar assim. Eu não prego assim por marketing, eu não prego assim porque eu gosto. Eu tenho ordens divinas, e a ordem é: fere, mágoa, machuque, ofenda, mas não perca nenhum dos meus, porque está chegando a hora da igreja ser arrancada da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero meu povo machucado, mas salvo, ferido, mas salvo, ofendido, mas salvo. Está sentindo a presença dele aí? Está sentindo? Está sentindo a glória dele aqui? Está sentindo a graça? Está sentindo a unção dele aqui? Pode chorar, esquece a maquiagem, adora, adora, chora, exalta, glorifica a Deus. Oh Espírito Santo, estenda tua mão para frente comigo. A igreja estenda as mãos. Vamos orar para essas pessoas que vieram à frente. Se tem mais alguém, sai correndo do teu lugar. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Se tem mais alguém, vem agora para frente. Oh, aleluia. Fique com tua mão erguida mais um pouquinho só. Oh, Espírito Santo de Deus. Essa noite é a noite que Deus pega o quebrado e liga, levanta, restaura.